Olá, advogado, professor universitário, político, foi vereador, presidente de Câmara e prefeito de Sacramento de 2013 a 2016. Eu estou aqui com Bruno Cordeiro, que vai falar um pouco para a gente sobre a situação política atual e também sobre fortes projetos culturais que ele desenvolveu ao longo de sua gestão. Seja muito bem-vindo, viu, Bruno, ao programa Movimento. Obrigado, Ivacira. Eu quero agradecer a todos da TV Câmara e especialmente a você, né, que é uma querida e que nós temos um grande contato aqui. Sempre tivemos, inclusive. Sempre tivemos. Eu, enquanto vereador, principalmente, e você sempre aqui dirigindo os trabalhos da casa. Agradecer ao presidente Luiz Dutra também, e todos os vereadores que compõem esta nobre Casa de Leis e o povo de Uberaba, que nos ouve nesse momento, nos vê nesse momento através da TV Câmara. Então, eu sou muito iluminado hoje de estar aqui na sua presença para poder levar aos nossos telespectadores as informações desejadas. E como você tem bastante informação, tem muito conteúdo, nós vamos começar aqui pela sua vida política. Você começou como vereador em 2005, teve 2 mandatos, né? Foi até 2012. Isso. Como que você começou na política? Bom, antes de entrar mesmo verdadeiramente na política, ocupando o cargo eletivo de vereador, eu digo que eu passei por quase todas as entidades sociais do município. Então, eu com 17 anos, eu já estava fazendo parte de diretoria de Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente como vice-presidente, que naquele ano estava sendo criado. Depois disso, me formei em Direito, fiz parte da diretoria da OAB por várias vezes, em vários cargos, né? Participei da Santa Casa de Misericórdia como tesoureiro da diretoria, fui diretor de clube social, né? Você pode ver que tem muitas vertentes aí, de hospital a clube social, colocando escola de samba na rua, inclusive. Porque você foi vereador muito novo, né, Bruno? Eu fui vereador na casa dos 30 anos, né? Então, antes de entrar, eu participei, fui presidente do Rotary de Sacramento, justamente no ano que o Rotary completou 100 anos de história no mundo, né? Inclusive, ocupei a governadoria assistente do Rotary em 2011, né? 2010, 2011, inclusive pegava a área de Uberaba. Na minha época eram 6 clubes que tinham aqui em Uberaba, mais Conceição das Alagoas e Sacramento. Então eu era governador dessas áreas, então eu tinha uma presença muito atuante aqui. Nessa oportunidade eu tive a honra de ser agraciado pelo vereador Luiz Dutra, hoje presidente da Câmara, e na época também eu era, como cidadão honorário de Uberaba. Mas além dos projetos políticos, que você tem essa vinculação com Uberaba, que nós estamos aqui bem pertinho de Sacramento, você também tem laços familiares, então Uberaba é a terra sua também, de certa forma. Tenho sim. Graças a Deus, eu tenho tios que moram aqui, a irmã do meu pai mora aqui, o meu tio, né? O deputado Marcos Montes Cordeiro, embora tenha nascido na cidade de Sacramento, ele fez a vida profissional, vida política dele aqui na cidade de Uberaba. Seus irmãos, alguns nasceram aqui, outros nasceram no Sacramento, outros em Nova Ponte, né? Então nós temos esse lastro e outros familiares também da família Escalon e da família Cordeiro, né? Então Uberaba é uma cidade muito próxima, né? Nós dizemos que 30 minutos nos separam. Então é muito gratificante para nós, né, virmos a Uberaba e reencontrarmos os nossos familiares e também eles irem a Sacramento. A gente tem na história, né, no nosso histórico genético, dizemos que Uberaba e Sacramento são filhas do Desemboque. Né? Desemboque é onde tudo começou. Que é o distrito, né, de Sacramento. É um dos distritos de Sacramento. Sacramento são 2 distritos, o Desemboque e a cidade de Sacramento. Então, essa proximidade de cidades e essa proximidade histórica, né, nos une diante de diversos modelos políticos, econômicos, né? As terras são praticamente da mesma qualidade. Então, assim, a gente tem uma rotatividade, né, de ideias e de setores, de culturas, de economia e de política que só nos dão orgulho. Bom, é sabido que nós somos seres políticos por natureza. Mas agora vamos falar da política partidária, né? Você se considera político? Essa pergunta já me fizeram muitas vezes e continuam me fazendo. Eu sempre achei que política fosse uma atividade que pudesse ser pareada com uma atividade profissional. E continuo acreditando. Eu não sou político de carreira. Tanto é que depois que deixei a prefeitura em 2016, não me candidatei à reeleição e voltei às minhas atividades profissionais de advogado que sou. Então, nesse sentido, eu comecei a compreender a política, até mesmo conversando com uma prima, que é uma médium espírita lá em Sacramento, a Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo. E eu estava vereador, e eu na dúvida se ia, se não ia sair candidato, Ivacira.
E aí eu fui lá na chácara da tia Gorina conversar com ela. Falei, tia Gorina, e ela é minha prima. Falei, prima, eu estou na dúvida, eu não sei se eu saio ou se eu não saio. Ela só me olhou nos olhos e disse, vá cumprir a missão que o seu avô um dia começou. E o meu avô havia sido prefeito de Sacramento na década de 50, 51, 54. Ali eu já entendi tudo. Então, é missão. Eu acho que nós temos que, mais do que nunca, numa crise política que nós estamos enfrentando sem precedentes na história desse país, nós temos que encarar a política muito mais como uma missão e uma oportunidade de fazer algo pelo próximo do que como uma profissão, como muitos encaram, ou como um mero expediente de que eu não tenho o que fazer, ou eu já fiz tudo na vida, agora vou enveredar pelo lado da política. E para não cair nisso que você está dizendo, que é muito importante, como é que você considera o bom político? O que é o bom político? Hoje, o bom político é o gestor. Nós precisamos deixar aqueles políticos que só pensam em pão e circo, em festas. Nós estamos vivendo um momento crítico da economia, felizmente ela está começando a dar lastros de recuperação, mas nós estamos vivendo momentos críticos da economia, né? Agora há pouco eu conversava lá com o pessoal da atual administração, da parte econômica, não melhoraram as receitas não, e as prefeituras pequenas, sobretudo as pequenas, elas sobrevivem de 2 impostos, o da União, que é o FPM, e do Estado, que é o ICMS, né? Então, são 2 colunas que sustentam a prefeitura, e a cada dia que passa, os municípios estão acolhendo demandas que não são de sua responsabilidade. Porque nós somos 3 entes federados. A União, o Estado e o município. Todos 3 têm suas responsabilidades. Então, o cidadão, quando procura, e deve procurar mesmo seus direitos, uma saúde, por exemplo, iminente, a pessoa está precisando daquele caso urgente, ele procura o Ministério Público, ele procura a Defensoria Pública, ele procura um advogado, ele entra na justiça contra quem? Contra o município. E muitas das vezes, como a saúde é tripartite, ou seja, é responsabilidade dos 3 entes, muitas das vezes aquela medicação ou aquele tratamento não é responsabilidade do município fazer. Mas aí... O que você teve que fazer na sua administração, na sua gestão enquanto prefeito, que você considera antipático, que você achou que foi antipático, mas que foi necessário? Extremamente necessário, por exemplo, fazer o equilíbrio das contas públicas, a realização do carnaval, por exemplo, que era uma grande tradição na cidade de Sacramento. Nós tínhamos o carnaval de rua e tínhamos o carnaval de desfile das escolas de samba. Eu, inclusive, fui folião de carnaval. Eu já desfilei no carnaval do Rio de Janeiro 5 vezes. Eu adoro o carnaval. Só que eu tenho responsabilidade. Quando eu jurei perante a Constituição e a lei orgânica do município, eu jurei que eu seria responsável pelos meus atos. E no momento de dificuldade financeira pelo qual o município... E tem responsabilidade fiscal, né? Exatamente, nós temos que fechar as contas, vamos assim dizer num bom português, né? E mais do que isso, nós temos prioridades, nós temos que levar a boa educação, que eu considero um carro-chefe da minha gestão, magnífico, né? A educação, a saúde, nós temos que levar esporte, nós temos que olhar pelo homem do campo. Sacramento tem 8.800 quilômetros de estrada de terra. O carnaval você tirou então? Cortei carnaval, 2015, 2016 não tinha carnaval. Cortei rodeio, cortei festa de peão, cortei festa aiada. Por quê? Porque o povo precisa de olhar, e nós, gestores, precisamos de olhar dessas coisas, Vacira. E me fala uma coisa, então, a gente sabe muito bem que vários municípios ainda passam por dificuldade financeira, tem várias origens, que não é o caso aqui da nossa pauta, mas Sacramento estava quebrada, então? Não, Sacramento não vou dizer que estava quebrada, mas ela tinha outras prioridades. A arrecadação caiu muito, né? Por quê? Porque, como eu disse, os municípios, a grande parte dos municípios, sobrevivem de 2 impostos. O ICMS do Estado e o FPM da União. Sacramento ainda tem uma receita a mais, que chama-se compensação financeira, ou vulgarmente chamada royalties. Por quê? Dentro do município nós temos 7 usinas hidrelétricas, que geram energia, algumas delas gerando energia, a citar a maior de todas, Jaguara. E nós entramos no momento 2013, 2014, 2015, que não choveu. Então os reservatórios estavam vazios, porque o lago de Jaguara ele é abastecido por Furnas. Furnas não tendo água, ele não joga água em Jaguara para gerar. Nós temos 6 comportas em Jaguara. O máximo que funcionava, às vezes, era uma comporta. Isso funcionava 12 e ficava 24, 36 parada, 36 horas. Então, uma arrecadação, em média,
que o ex-prefeito anterior a mim arrecadava 700, 600, 800, eu passei a receber 112, 120, 180. No último ano, em 2016, é que houve uma recuperação, porque religaram as usinas hidrelétricas. Então eu tive que enxugar a máquina, tive que dispensar alguns funcionários comissionados que eu havia colocado, cortei gratificações de todos os servidores. No município não tinha um servidor, nem secretário, nem diretor de área, nenhum chefe de seção, ninguém que tinha gratificação. Por quê? Porque todo mundo tinha que dar um sacrifício. Eu mesmo, juntamente com o vice-prefeito, cortamos metade do salário num determinado tempo para poder dar a nossa parcela de contribuição. E aí, como que finalizou, então, o mandato? Deu para recuperar, restabelecer, para entregar tudo em ordem? Porque está na lei também, né? Sim, com certeza. Existe um rigor legal aí. Eu conversava com meu irmão Rafael quando vinha para cá, que foi vereador junto comigo, que o interessante é foram que... dois irmãos no mesmo Dois período? irmãos, e na época ele foi o mais votado também, porque quando eu fui eleito em 2004, eu fui o mais votado da eleição. E na minha eleição de prefeito, ele me deu posse. É um fato histórico na cidade, né? Ele me deu posse como prefeito. Então eu conversava com ele justamente, né, sobre essa questão, né? Então, assim, é complicado? É difícil? Mas nós não podemos nos perder. Nós temos que ter a mente voltada para frente. E eu dizia a ele, nós fechamos o caixa com 3 milhões de reais ou mais, né? Porque houve o fechamento parcial, depois as contas enviadas para o Tribunal de Contas agora. Então, mais de 3 milhões em espécie, graças a Deus, e vários convênios com recursos já depositados. Inclusive, eu fui o precursor de pontes de concreto na zona rural que não tinha. Eu fiz 10 pontes de concreto, substituindo as de madeira. E deixei lá o convênio assinado, pronto, e parte dos recursos para fazer as outras 3 pontes de concreto que ainda vão ser edificadas neste governo. Então, isso é importante, gestão. Nós precisamos no Brasil hoje de políticos gestores e não de politiqueiros que pensam em pão e circo e em festa. E em troca disso, deixa o idoso de lado, deixa a criança de lado, deixa as necessidades primordiais de lado. Você acha que é por isso, então, que o Brasil está sendo uma falência? Os políticos estão desacreditados, as pessoas não acreditam mais na maneira que a política tem sido construída. Por isso que nós estamos no ponto que estamos? Acredito. E eu acrescentaria mais, Vacira. Não só a política. Nós estamos desesperançosos. Nós perdemos a esperança. Nós não podemos. A gente tem que ter uma coisa dentro da gente que vai ser como uma brasa. Por quê? A gente só vê escândalos. A gente cita política porque agora nós estamos aqui falando de política. E com um político tudo institucionalizado. Exato. Institucionalizou. Não pode fazer institucionalizou. Eu citava esses dias numa roda de amigos, o presidente do Conselho Federal de Odontologia foi preso por corrupção. A CBF está brigando corrupção. O Vaticano, vez ou outra, a gente escuta uma série de atrocidades. Então, assim, não está distrito só a política. Então, a gente começa a ver aquelas pessoas que deveriam dar exemplo, que deveriam ser os nossos líderes, que deveriam ter uma atividade proba, honesta, correta, dando os maus exemplos. E aí a gente fica desesperançoso. Qual que é o melhor caminho, então, para a gente reconstruir, assim? A curto prazo é difícil, né? Praticamente impossível. Eu diria que a curto prazo seria a consciência do cidadão em votar. Porque a gente reclama de político. Eu sou cidadão, eu posso reclamar de político, mesmo sendo político, mesmo estando prefeito, eu reclamava às vezes de político. Eu estou direito meu também, né? Só que a gente elege, a gente vota. E na hora da eleição, aí fala, fulano fez isso, está de errado, fez aquilo, roubou, não sei o quê. Não, mas eu vou votar nele mesmo assim, né? A gente corre um sério riscos aí no país, nós estamos vendo aí as pesquisas, como é que está caminhando, né? E o que você me fala do judiciário, a atuação do judiciário agora em relação a esses desmandos mesmo, né? O Poder Judiciário, em tese, quando eu estudei, há 21 anos que eu me formei em Direito, é o equilíbrio dos poderes, né? E a gente tem visto, né, e os juízes, eles são revestidos de características próprias de decisão dos votos. Então, vai entender como é que vota um juiz ou como ele vai interpretar a lei, porque a lei ela é interpretada naquele momento. Aí eu vou te dar um caso concreto, bem assim já, porque já até passou. A votação da cassação da chapa Dilma Temer. Quando o PSDB entrou com a cassação, se esperava um resultado. E se comprovou através da documentação todo aquele resultado. Só que
em um dado momento, os ventos mudaram de uma forma significativa. A presidente Dilma teve processo de impeachment, ela foi tirada da cadeira, colocado vice-presidente da República. Aí o PSDB é um grande apoiador do governo atual, e ele ficou numa saia justa, né? Bom, aí vai depender do colegiado dos 7 ministros, né, do TSE que julgaram, e aí julgaram improcedente a ação. Mas talvez, eu digo em tese, se o julgamento tivesse ocorrido lá para trás, o resultado pudesse ter sido outro. Até porque, deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque é um assunto bem delicado, houve mudanças de membros do colegiado. Nós recentemente mudamos lá no TSE 2 advogados, nomeados pelo presidente Temer. Então, isso talvez pudesse também ter contribuído para a mudança do resultado. Não sei, isso aí vai na consciência de cada julgador. Nesse cenário aí, me despertou aqui uma curiosidade, que nós somos amigos no Facebook, e eu vejo que a sua capa, você está entre os senadores Antônio Anastasia e Aécio Neves. Em função dessas denúncias contra o Aécio Neves, ambos já foram governadores, né? Sim. De Minas Gerais também. Dessas denúncias, alguns correligionários políticos retiraram muitas fotos ao lado do Aécio, até o Luciano Huck, né, pelo que eu li. Você preferiu manter. Por quê? Que análise você faz disso aí? Eu sou muito firme nas minhas decisões. Eu sou muito positivo naquilo que eu assumo, eu assumi, ou quem sou, ou quem fui, ou quem serei. Eu sou muito positivo em relação a isso. Dentro da minha casa, alguém me perguntou, mas você não vai trocar a foto? Você não vai tirar o Aécio do seu perfil? Não, não vou. Eu não posso esconder aquilo que a história um dia me encaminhou. Eu tive orgulho de trabalhar com o governador Anastasia em 2011. Eu fui parte da Casa Civil durante um ano com o professor Anastasia. Quando você era vereador, né? Isso. Aí eu pedi uma licença, assumi em Belo Horizonte o cargo. Então, o Anastasia foi vice do Aécio, foi auxiliar do Aécio como secretário e hoje está senador, juntamente com o senador Aécio Neves. Tanto é que agora, recentemente, numa mudança total de vertente, o ministro Fachin havia determinado uma série de objeções ao mandato do senador Aécio Neves, o ministro Marco Aurélio veio, numa canetada, desfez tudo. Então nós temos que aguardar. Muitas vezes a gente julga antecipadamente. A gente tem uma coisa que eu escuto muitas das pessoas falarem quando a gente está no meio da política e está dentro do mandato nosso. Fala assim, muita crítica. O buraco aqui, a água que falta, é isso. Ou seja, só apontam, a maioria das vezes, o defeito. Então é preciso esperar para ver o resultado. E esse resultado vem a longo prazo, às vezes. Vou te citar um exemplo de uma área minha. Sim. Eu, quando fui candidato em 2012 com o meu vice-prefeito Geraldo, a quem eu quero deixar aqui registrado a grande admiração que eu tive pelo meu vice-prefeito, o professor Geraldo Magela Carvalho. Foi um grande apoiador, um grande partícipe do governo, chegou a ocupar a Secretaria de Saúde, inclusive, concomitantemente à vice-prefeitura. E na formatação da nossa campanha, juntos, nós compromissamos com os universitários a fazermos a doação integral do transporte universitário para os jovens que deslocam de Sacramento para Uberaba, Franca e Iraxá, diariamente. Quando eu assumi, nós tínhamos na base de 300, talvez nessa casa, de jovens estudando. Essa casa saltou para 650 por ano, dobrou. Nós tínhamos 13 ônibus que saíam diariamente da cidade de Sacramento para levar os nossos jovens para poder estudar de graça. Porque, além do ônibus, nós pagávamos também parte da mensalidade e ainda fornecemos quase 70 estágios remunerados mês dentro da prefeitura. Tá? Então, uma grande parceria. Eu pude contribuir no governo, eu juntamente com esse compromisso que eu fiz com o Geraldo, vice-prefeito, com os nossos universitários, e foi uma das primeiras leis que eu encaminhei para a Câmara, porque é lei agora, tem que se cumprir, a não ser que o prefeito revogue a lei ou mude a lei, mas é lei, é gratuidade de transporte universitário. Tá? Mais de 1.500 universitários foram contemplados nesse projeto. Então, eu levo a satisfação de ter contribuído com a formação intelectual. E quantos abraços eu recebi de pais e de mães, que são, na grande maioria, eles é que pagam,
Ou às vezes os próprios jovens que trabalham de dia para poder bancar os Teve a estudos. oportunidade de meu filho se formar. Muitos. Recebi muitos convites, recebi muitos abraços lá no Facebook, mensagem, papelzinho. Eu tenho um papelzinho lá que é colado 3 vezes, um em cima do outro. A mãe me agradecendo, porque essa filha hoje estava formando em psicologia, era graças a mim que tinha mandado esse projeto de lei. Eu fico muito feliz. Que realização um gestor pode ter do que ajudar, contribuir na formação do ser humano? Na formação no todo, não é só estudar, é na formação social, intelectual, familiar. Isso é prazeroso. Eu vou entrar aqui em mais um ponto da política para nós fazermos um salto aqui para a cultura, né? De grandes nomes que você tem e trabalhou junto e resgatou a memória lá em Sacramento. Mas eu quero saber aqui, Bruno, aqui nós temos uma revista, temos 2 revistas. Uma que me parece que foi no início do seu mandato, né? E outra que está aqui, Obrigado Sacramento, você está agradecendo, então é tipo uma prestação de contas. Exatamente. Do que foi realizado. E qual é o seu balanço? Bom, em primeiro lugar, nós fizemos essa revista... Desculpa aqui, mas eu quero Sim. ver que essa revista também tem a jornalista, né, minha colega G. Alves, que foi secretária de governo lá, né? Sim. Que participou da elaboração. Da elaboração das duas, inclusive. Das 2 revistas. Exatamente. A G é uma pessoa muito querida minha, hoje está aqui na casa de vocês. Ela participou no meu governo enquanto prefeito, como secretário de governo, e sempre foi uma pessoa muito próxima das minhas campanhas, das 2 de vereador e a de prefeito também. Então, sou muito grato a G. Alves pela presença humana, física, de amiga, de irmã, de mãe, de tudo, de conselheira, né? E nós entabulamos já tinha esse convênio formulado, só que não estava feito, nós idealizamos. Então, aqui estão os principais pontos turísticos do município de Sacramento. Como eu disse, Sacramento é uma cidade tradicionalmente cultural. A senadora Anastasia, então governador, sempre mencionava nos seus discursos no Palácio Tiradentes, Evacira, que o estado de Minas Gerais tem 853 municípios. 710 são menores do que 10 mil habitantes. Então sobram 100 e poucos, acima de 10 mil habitantes. Acima de 100 mil são 23. E o restante está ali, entre 10 mil e 100 mil. Nós estamos nesse meio termo. Então, o Sacramento é uma cidade média, né? E nós temos, né, vários pontos em Sacramento que merecem ser destacados. Em primeiro lugar, Pontos turísticos. É o nascedouro de tudo. Tá aqui, ó, Sertão da Farinha Podre. Esse aqui é do Ernesto Rosa, né? Nós temos o nosso... Um romance histórico. Exatamente. Esse aqui é um romance histórico, mas que ele capitula toda essa parte. E nós temos aí, eu participei da Academia de Letras, Jorge Nabuti, uma pessoa também, um grande historiador e grande amigo, jornalista do Jornal da Manhã de Uberaba, meu amigo Dom Benedito, amo de paixão, guardo a lembrança que ele me deixou, o seu anel episcopal, me deixou de lembrança, né? E eu tive uma presença muito grande do Dom Benedito, ia na casa dele à tarde tomar café, almoçava com ele. Muito carinho, né, para deixar um anel para você. Não tenha dúvida, né? E assim, ele presidiu todas as minhas missas de posse, eu mandava buscá-lo, e ele falava, eu só vou lá porque é o Bruno que está me chamando, né? Então, um carinho muito grande que eu tenho por essas pessoas. E participei em várias reuniões da Academia de Letras, fico muito feliz que hoje nós temos a nossa sede, né? Fui convidado para ser ouvinte, né? Assistente da Academia, fico feliz dela estar caminhando. E dentro de todo esse cenário, nós temos o desemboque, que é o início de tudo. Então, 300 anos de história, aproximadamente, o nosso desemboque. Sacramento vai completar agora 200 anos de idade, né? Então, e Uberaba também, porque nós somos cidades irmãs, né? E dentro do município de Sacramento, pontos históricos, nós temos a nascente do Rio São Francisco, que está entre os municípios São Roque de Minas, onde está mesmo a nascente, Delfinópolis e Sacramento, que compõem o Parque da Serra da Canastra. Nós temos a maior gruta de arenito da América Latina, que é a Gruta dos Palhares, que está muito bem mantida, está linda, né? Nós fizemos um retoque nela naturalmente e também fizemos um aperfeiçoamento no restaurante, né? Fizemos a licitação para o novo proprietário, concessionário poder utilizar, né, o restaurante da gruta, abrimos novamente, fizemos uma reforma nos banheiros, etc. e tal, abrimos, né, o restaurante, então vale a pena visitar a Gruta dos Palhares, um lugar lindo, onde ali os anjos dizem amém e cantam a beleza. É impressionante. Nós temos mais de 200 cachoeiras catalogadas dentro do município de Sacramento. Nós temos o primeiro colégio espírita rural do Brasil, 1900, lá em Santa Maria, que está dentro do município de Sacramento. Nós temos o primeiro bonde elétrico da América Latina, 1913,
que hoje funciona uma espécie de um museu também, né, o Palácio das Artes. E nós temos o nosso museu e nós temos agora, né, edificado pelo então pároco, o padre Sérgio Márcio, a primeira basílica do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que é a Basílica do Santíssimo Sacramento, apresentado pelo patrocínio de Maria. O que é basílica? É um lugar de devoção, é um território do Papa. Então é o único lugar aqui em toda essa região, Uberlândia não tem, Uberaba que não tem, Ituiutaba não tem, essa região todinha, nenhuma é basílica. Nós temos um território papal do Vaticano. Então é um lugar de devoção, a igreja foi toda reformada, e nós temos outras tantas belezas naturais. Dentro dessas belezas temos ali a Carolina de Jesus, né? Com certeza, né? Nasceu em março de 1914, se não me engano, lá em Sacramento. 14 de março. 14 de março. Exato. E uma escritora reconhecida internacionalmente. Você chegou a decretar o ano da Carolina. Por que foi isso, Bruno? Quando nós iniciamos o governo, eu resgatei um projeto da professora Corália Venites Maluf, que inclusive empresta o nome ao Museu Histórico da cidade, que é muito lindo, vale a pena conhecer. É uma realização do ex-prefeito Zé Alberto, uma arquitetura imitando o desemboque, muito bonito, por sinal, e de uma riqueza muito grande lá dentro dos objetos. Então, a professora Corália tinha idealizado como diretora da escola, Dr. Afonso Pena Júnior, a Semana da Comunidade, que era uma semana inteira dedicada a olhar para Sacramento. Então, eu retomei esse projeto para o nosso governo. Eu trouxe lá da escola para a cidade. Então, em 2013, eu comecei a idealizar esse projeto. Então, eu trouxe a Semana da Comunidade. Como o aniversário de Sacramento é em agosto, 24 de agosto, então a Semana da Comunidade compreende aquela semana. Então, a primeira patrona foi Dona Corália, em justa homenagem a ela. E aí nós fizemos um trabalho grande durante toda a semana, com as escolas, com as entidades, com as entidades de classe, o terceiro setor. Fazíamos grandes eventos, mas tudo eventos que não se gastavam dinheiro. Era evento na praça com banda de música, era evento nas escolas, era interação educacional e etc. O 2014 foi o ano do nascimento de Carolina, da escritora Carolina Maria de Jesus. Então eu decretei como patrona da Semana da Comunidade. Iniciamos lá em São Paulo, o ano dela, lá em janeiro, na Casa Minas, com a presença do senador Eduardo Suplicy. Esse tem um fato curioso aí também, né? Tem. Conta aí para nós a relação dele com a Carolina. O senador Suplicy contou-nos em várias oportunidades que ele tinha seus 18 anos de idade, ele estava passando pela Rua Augusta quando ele entrou numa livraria e subiu ali e estava tendo uma manhã de autógrafos. E a Carolina estava lançando o livro Quarto de Despejo, que é o grande best-seller dela, né? A grande obra dela. Ela editou 6 livros. Esse é o mais importante. Esse já vendeu mais de 1 milhão. 1,5 milhão de cópias. A Carolina hoje é a segunda escritora brasileira com mais vendagem de livros no mundo. Ela só perde para o Paulo Coelho. Com 6 obras. Com 6 obras. E aí o Suplicy? Nascida aqui na região, Sacramento. E às vezes a gente não dá o valor devido a essa personagem, né? Aí o Suplicy entrou, ela estava dando seu autógrafo, ele esperou terminar e levou para casa dele para almoçar. E todo mundo conhece a tradição da família do Suplicy, os Matarazzo Suplicy. E estava tendo um banquete na casa dele. O pai e a mãe estavam oferecendo a alguns embaixadores e suas esposas um grande almoço. E ele chegou junto com a Carolina e tudo, você imagina. A Carolina, uma mulher que saiu do interior. Isso a gente vai considerar aqui, até quando você fala, talvez, a questão física, né? Vou falar isso. Então vamos lá. Você vai lá. Eu sempre uso uma expressão que a Carolina tinha tudo para dar errado. Você imaginou, na década de 60, há mais de quase 60 anos atrás, ela veio do interior, negra, não tinha vez, pobre, não tinha vez, não tinha estudo, ela tinha o 2º ano primário, o antigo 2º ano primário, né? E semi-analfabeta. E morava na favela. Então ela tinha tudo para não dar certo. Mas o quê? A força de vontade daquela mulher. Ela mostrou que mulher tinha vez, que podia ter vez. E além disso, a condição de mulher naquela época. E chegou e sentou na mesa dos embaixadores. Sentou na mesa junto com os embaixadores. O Suplicy pôs uma cadeira para ela. Foi um constrangimento geral. Mas ele manteve ela lá. Ele conta isso para todo mundo, né? Ele teve, né, a audácia e a força, né, de ter colocado a Carolina lá. E ele continuou próximo dela ao longo da vida dela? Continuou próximo. Em São Paulo, né? Ela faleceu em São Paulo em 1977, né? E nós temos a filha dela hoje, a Vera Eunice, que detém até parte dos direitos autorais dos livros, da Carolina. E nós, em Sacramento, temos a alegria de ter um acervo quase que totalitário
dos livros de Carolina, que foi um presente de Vera Eunice, filha de Carolina, para o Arquivo Público do Sacramento. Recentemente, e os inclusive, manuscritos? são eles. São esses? São esses, originais, os originais. Então? Inclusive, fizeram fofoca por aí na região e mandaram os estudiosos lá para Sacramento dizer que os documentários dela, os livros, os manuscritos, estavam mal conservados. E a Vera Eunice foi lá em Sacramento há uns 6 meses atrás, vou dizer isso, no máximo, uns 4 meses mais ou menos, e constatou que estavam em perfeitas condições, foram todos guardados, estão trancados, eles ficam porque o palácio, o nosso arquivo público, é a antiga cadeia municipal. Então, o que tem de grade lá não é brincadeira, não. Então, é cada cadeado deste tamanho, é cada cela deste tamanho de grossura. Então, estão bem guardados. E tecnicamente também. Também. Foram todos conservados. É uma preciosidade. Uma preciosidade. E agora, o professor Carlos Alberto, que é um diretor de cultura, foi por quem eu conheci Carolina enquanto vereador. A primeira exposição que eu levei a Brasília foi porque o professor Carlos Alberto era diretor na época, era presidente da Câmara na época em Sacramento, e me autorizou a levar a exposição de Carolina na Câmara dos Deputados. E foi um sucesso. O que você levou? O que eu levei os manuscritos, levei as coisas dela de Sacramento, levei a premiação que ela tinha. Ela tem um parafuso, que era o maior prêmio que tinha na época da literatura, né, da América Latina ali, no Chile, que ela teria recebido. Um parafuso, levei manuscritos, levei capas de revista, levei livros em... Carolina, ela editou 6 livros, como eu disse. Ela tem marchinhas de carnaval, para você ter uma ideia, né? Ela está no cinema. Ela está no cinema na Alemanha, na França, na Inglaterra, no Brasil, né? Então, teatro. E ela tem os 6 livros, Evacira, eles estão traduzidos em 15 idiomas e presentes em 51 países. É muito significativo, né? É demais. Bom, nós temos um aqui, a Cinderela Negra, né? São dois de José e de Robert, contando um pouco da saga dela. Muito interessante a visão dos dois, que foram a Sacramento e se encantaram com o trabalho dela. Né? Então, e tem o Quarto de Despejo, né, que você mencionou, o mais vendido. O Diário de Bitita também hoje é muito conhecido, né? O Cinderela Negra também é muito conhecido, mas o Quarto de Despejo é imbatível, né? Todo mundo gosta e é uma leitura fácil. Eu tentei, nos Estados Unidos, comprar esse livro 2 vezes, nunca consegui, tudo esgotado. Quarto de Despejo? E sobre as exposições, como é que tem sido feito? Você levou para Brasília, depois... Rio de Janeiro. Vai aumentando o acervo? Vai aumentando assim. A primeira exposição que eu fiz lá na Câmara dos Deputados, enquanto vereador, né, e o presidente Carlos Alberto, nós encontramos lá bibliotecas que levam o nome de Carolina e que se reúnem, uma certa quantidade de pessoas, todas as terças-feiras para estudar a técnica de Carolina. Todas as terças eles fazem leitura de trechos de obra para estudar a técnica literária dela. E, inclusive, essa técnica agora vai ser colocada em disciplinas aqui no Brasil. Carolina é matéria de estudo em faculdade nos Estados Unidos. Ela é nome de faculdade. Ela é nome da nossa escola técnica profissionalizante em Sacramento. Então, eu ia te perguntar, Carolina Maria de Jesus. Qual a homenagem que Sacramento Eu pedi ao deputado Antônio Carlos Arantes, na época, que denominasse, que é uma escola estadual, que denominasse com o nome da escritora Carolina Maria de Jesus. Né? Professor Berto Você apresentou essa obra também para os alunos de lá nesse ano de Carolina? Não, esse ano não. No ano de Carolina? Não, no ano de Carolina, Sacramento comeu vivo o acervo de Carolina. Eu fiz adentrar salas de aula com os alunos, na comunidade. Como você bem falou, levei Carolina para diversos lugares, Brasília, teve sessão solene no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores de São Paulo, na Assembleia Legislativa. Ela foi a patrona da Flip de São Paulo naquele ano, uma homenagem maravilhosa. Você se encantou pela Carolina, né? Eu uso, que não é só mesmo eu uso uma expressão que eu falei assim para o Berto na época e para algumas pessoas, que eu queria levar a Carolina para o povo conhecer. E de repente o povo estava me mostrando quem era Carolina, mundo afora. Por isso que às vezes em Sacramento, quando alguém fala, nossa senhora, só fala na Carolina, e tem que falar mais. E tem que falar mais e mais. Porque ela é um orgulho de Sacramento, assim como Lima Duarte, o grande ator da Rede Globo, é orgulho de Sacramento. Assim como tantas outras pessoas que nasceram na cidade de Sacramento, que levam brilhantemente o nome de Sacramento, nós temos que nos orgulharmos.
Então eu fiquei muito feliz de estar com a família do Martin Luther King em São Paulo, na Faculdade Zumbi dos Palmares, onde eu recebi uma homenagem, junto com uma cunhada de Martin Luther King naquela oportunidade, e eu me expressei, fiz um discurso lá, e ela falou assim, beautiful, 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 lindo, lindo, ela estava encantada com a história de Carolina, porque ela já conhecia Carolina. Lá fora eles dão valor, e aqui nós, às vezes, deixamos de valorizar as grandes preciosidades que nós temos. Você não está ocupando cargo eletivo, mas eu vejo que esse projeto da Carolina você vai manter com você, né? O que eu puder fazer para levar o nome de Carolina mundo afora, eu levo. E já está fazendo aliança para trazer para Uberaba, para ficar Sim. bom tempo. Já esteve, né? Carolina já esteve aqui. Eu fui sondado agora há pouco e vou falar com o professor Carlos Alberto, que é o diretor de cultura hoje, né, coincidentemente, né, ele era presidente na época, hoje é diretor de cultura, para que nós tragamos a exposição de Carolina para Uberaba também, que ainda não recebeu, né? Ela recebeu parte dela aqui no arquivo. Na Fundação Cultural. Na Fundação Cultural, verdade. Eu vim participando, exatamente. Mas ela completamente ainda não. tem aí uma parceria com o Poder Legislativo, tem mais coisa, né? Tem mais coisa para se mostrar, muita coisa. Rio de Janeiro, só para te elucidar, Marcelo, eu até brinco muito, falo, você tem que tomar cuidado comigo, que eu sou advogado, professor e político. Falo muito. Então, só para te elucidar, só no Rio de Janeiro eu fui 3 vezes. A convite com a exposição. Debates. Eu conheci pessoas do Brasil inteiro, de Alagoas, Recife, João Pessoa, Brasília, então nem se fala. O povo encantado, defende ferrenhamente Carolina. E nós temos que defender mesmo, porque essa mulher dá muito gosto para Sacramento, mundo afora. Olha, é muito gosto falar com você também. A gente teria muitas perguntas a mais, mas nosso tempo já esgotou, né? Já fui aqui informado pelo Félix. Então, nós vamos deixar outros assuntos que estavam na minha pauta para uma outra oportunidade, para a gente continuar esse bate-papo super interessante, viu, Bruno? E muito obrigada por você estar aqui conosco. Parceiro, eu quero agradecer mais uma vez você, o presidente Dutra, né? E já de antemão já te entreguei. Vou lançar em Sacramento essa obra, que é a prestação de contas de todo o governo, né? Felizmente, nós conseguimos, num ano de muita dificuldade, realizar muito por Sacramento, graças à participação de muitos parlamentares, com as suas emendas, e nós não brincamos, batemos as portas do governo federal, governo estadual, e conseguimos muito, muito, muito. Então, nós temos o vereador majoritário, que é daqui de Uberaba, né, a sua sede política, mas é nascido em Sacramento, Marcos Montes Cordeiro, né, e outros grandes deputados, como Léo Portela, o Adelmo nos ajudou muito, e muitos deputados. Então, eu só tenho que agradecer. O governador Aécio nos ajudou muito. Nós temos um asilo hoje em Sacramento de idosos, o lar de idosos. Nós devemos ao Aécio Neves. Por isso, quando fala, não vai apagar o Aécio lá, não vou não. Porque quando foi para bater na porta do governo de Minas e pedir um lar decente para os nossos idosos, foi recurso do Aécio, na época governador, é que conseguimos o lar dos idosos. Então, agradecer na oportunidade, o governador Anastasia e hoje senador. Então, eu só tenho que agradecer essas pessoas que me ajudaram a construir a minha história política. E a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom, eu entrevistei Bruno Cordeiro, né, como ele mesmo diz, político, advogado e professor. Muito obrigada por sua companhia e até breve com mais um programa Movimento.